Bom, pessoal, então no vídeo anterior nós paramos aqui, né, com o código que nós copiamos da barra de navegação, tá? Aqui no layout a gente tem, né, no Live Server aqui no navegador, eu tenho já esse layout com esse arquivo que eu copiei, tá? E a gente vai dar uma explorada agora em algumas opções dessa barra e ver como ela funciona, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na documentação para a gente começar, tá? E vocês vão ver aqui, ó, alguns pré-requisitos que a gente vai discutir e mostrar aí no código. A primeira coisa que ele fala para a gente, pessoal, é que as barras de navegação, o componente barra de navegação, né, que é esse componente todo aqui, ele requer um elemento com a classe navbar, tá? E navbar spend para um comportamento responsivo, tá? E se a gente vier no exemplo, vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, esse elemento nav, tá? Esse é um elemento do HTML5 que indica que isso aqui é uma barra de navegação, tá? É um elemento de navegação, tá? Onde vão ter links, coisas do tipo. E aqui dentro eu tenho, né, a classe navbar e a navbar expand LG, tá? O que quer dizer essa navbar expand LG, pessoal? A barra de navegação, ela tem um comportamento responsivo por padrão, tá? E aqui o que essa classe diz é que ela vai ser mostrada da forma expandida, tá? Quando estiver numa tela LG, numa tela grande, large, né? Quando for acima do breakpoint, né? Acima ou igual ao breakpoint LG do Bootstrap. Então, se a gente vier aqui no código, eu vou abrir aqui, por exemplo, a inspeção, tá? E vou diminuir o tamanho aqui da página, ó. Olha o que aconteceu com ela. Assim que eu passei abaixo do breakpoint LG, todo o conteúdo da barra sumiu, tá? E a barra virou isso aqui, ó, só esse título e esse botãozinho, que quando eu clico, ele me mostra o conteúdo aqui, só que agora num formato diferente. Aqui eu tinha todo o conteúdo em linha, né? E aqui eu tenho o conteúdo em coluna, tá? Então ela já tem esse comportamento responsivo por padrão. E eu posso modificar esse comportamento, né? A primeira modificação que a gente pode pensar em fazer é, bom, eu não quero que ela expanda só em telas grandes. Eu quero que ela expanda, por exemplo, já em telas médias. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente vir aqui e trocar esse expand LG por um expand MD, tá? O que eu estou dizendo aqui é que passou do breakpoint médio, né? Ela já vai estar expandida. Vamos ver o resultado? Agora eu posso diminuir, vou passar abaixo do breakpoint LG, né? Já estou abaixo dele. E só quando eu chegar no médio é que ela, né, se contrai. Aqui acima do médio, né? Acima ou igual ao médio, ela se expande, abaixo ela se contrai, tá? Então a gente tem que verificar, no caso, qual é o nosso conteúdo, quanto de conteúdo a gente vai ter nessa barra, né? O tamanho que essa barra vai ser exibida, para decidir qual é o breakpoint ideal, tá? Um detalhezinho bem sutil aqui, mas que talvez vocês tenham notado, é o seguinte, olha aqui, ó, o título e os links. Tá vendo que quando eu passo aqui, ó, abaixo do breakpoint LG, a barra se expande, né? E aí o título e os links ficam desalinhados, tá? Por quê que isso está acontecendo? Porque aqui no exemplo, pessoal, se a gente ver aqui embaixo, ó, nesse UL aqui, vocês vão ver que aqui ele tem esse MB2. O que é isso? Está dizendo que aqui eu tenho uma margem na parte inferior, né, no bottom desse UL, com tamanho 2. E aí eu tenho uma outra classe, nesse exemplo, que é essa MBLG0. Ou seja, quando eu chegar no breakpoint large, essa margem desaparece, essa margem inferior. E o que está acontecendo aqui, esse pulinho que a gente está vendo aqui, é justamente no breakpoint large, né? Que acima dele eu não tenho a margem, abaixo dele eu tenho a margem. Tá? Isso aqui é um comportamento só para a barra não ficar, né, que a gente tem nesse exemplo,
para a barra não ficar muito reduzida, muito fininha, quando o conteúdo dela não estiver aqui, tá? A gente pode corrigir esse comportamento modificando aqui de LG para MD, tá? E aí ele só vai remover a margem quando estiver acima do MD, que aí é quando ela se expande também, tá? E agora o comportamento está corrigido, ó. Tudo bem? Se eu não tivesse isso aqui, essa margem 2, vamos ver como ela ficaria. Talvez não dê tanta diferença, mas ó, quando a gente passa abaixo aqui, ela já fica um pouquinho, né, mais reduzida. Se eu tenho aqui o MB2, ele aumenta um pouquinho de nada aqui o espaço, né? E não muda também na hora que ela expande, né? Se a gente não tiver isso aqui, opa, acontece também que o tamanho dela dá uma variada aqui. Tá, é só um detalhezinho, mas só que para que vocês saibam, né, que a gente tem esse comportamento aqui que está no exemplo que eles deram. Tudo bem? Então, voltando aqui ao Navibar. Eu tenho a classe Navibar, que indica que isso é uma barra de navegação, tá? É a classe mãe de todo componente. Então, eu tenho que obrigatoriamente ter ela aqui. Eu tenho a Navibar Expand MD, que diz em que momento essa barra vai se expandir, né? Dependendo da largura da tela. E eu tenho aqui, pessoal, a Navibar Lite e a BG Lite, tá? Essas duas classes aqui, elas servem para controlar a cor da minha barra de navegação, tá? Se nós viermos aqui na documentação, vamos rolar aqui um pouquinho mais para baixo. E, ó, aqui a gente tem os esquemas de cores. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, Navibar Dark e Background Dark, né? O BG Dark. O Navibar Dark, pessoal, ele controla a cor do texto. Então, quando eu tenho um fundo escuro e eu digo que a minha barra de navegação é escura, ele vai colocar um texto mais claro, tá? A mesma coisa acontece aqui no azul. Ó. Eu coloquei o BG Primary, né, que seria a cor de fundo azul, a cor primária do Bootstrap, tá? E coloquei o Navibar Dark, né? Eu não, na verdade, o exemplo, para que as letras ficassem claras. Já quando ele está usando aqui uma cor personalizada, né, esse azul mais clarinho, aí ele fala que o Navibar é claro para que o texto fique escuro, tá? Vamos ver como isso aqui funciona. Eu vou pegar primeiro isso aqui, ó, e vou substituir aqui no meu exemplo o Navibar Lite e o BG Lite por Navibar Dark e BG Dark. Vamos ver como ficou. Ó, agora eu tenho essa barra na cor escura. Se eu esquecesse, por exemplo, aqui de trocar o Navibar Light para Navibar Dark, vamos ver o que aconteceria. O fundo continua escuro, mas agora eu estou dizendo que a barra de navegação é clara. Ó, sumiu. Por quê? Porque o texto está todo escondido aqui, né? Por causa da cor. Então ele está achando que a barra é clara e o texto ficou escuro, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Quando o fundo for uma cor mais escura, a gente tem que dizer que a Navibar é escura. Quando o fundo for uma cor mais clara, a gente diz que a Navibar é clara, né? Light, para que o texto saia da cor correta, tá? E aqui no BG, pessoal, eu posso usar, né, qualquer cor aqui do Bootstrap. Então eu posso vir aqui, deixa eu ver em conteúdo, cores, cor. Aqui, ó. Então eu tenho as cores default aí do Bootstrap. Eu tenho primária, secundária, sucesso, danger, warning. Então se eu quisesse, por exemplo, uma Navibar verde, eu poderia vir aqui e trocar o BG Dark por BG Success, sucesso. E minha Navibar ficaria verde. Nesse caso aqui, eu posso trocar o Navibar Light por Dark para o texto ficar claro, tá? Então a gente pode controlar as cores dessa forma. Ou eu posso fazer como naquele exemplo ali, né, do Navibar e colocar diretamente no estilo aqui uma cor personalizada. Aí nesse caso eu vou tirar aqui o BG Success
e colocar aqui no Style uma cor personalizada. Nesse caso eu tenho que trocar, né, Navbar para Light, para que o texto fique escuro, tá? Então, essa aí é uma primeira personalização que a gente pode fazer com a barra de navegação, tá? Modificar o comportamento responsivo dela, alterando a classe Navbar Expand e controlar a cor, né, com o Navbar Light ou Navbar Dark e a cor de fundo, né, lá com a classe BG alguma coisa ou direto aqui no estilo.